Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Lucas Charal sobre fundos de investimentos imobiliários em 2025. O Lucas Charal, ele é engenheiro, especialista em mercados financeiros e sócio na iHub Investimentos. Tudo bom, Lucas? Seja bem-vindo ao Cenários. Erlia, muito obrigado pela oportunidade de poder discorrer sobre um assunto que a gente é tão apaixonado aqui, gostamos tanto do assunto, que fizemos dele nossa profissão. E, mais uma vez, eu acho importantíssimo ter a oportunidade de esclarecer o mercado financeiro para a população, um mercado financeiro que não é ensinado nas escolas e que, para a maioria das pessoas, né, é um novelo de lã, é uma confusão só. E a oportunidade que nós temos aqui é de trazer luz a um assunto que é, para a maioria, desconhecido. Então, mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece a sua disponibilidade, Lucas. Então, vamos começar, né? Lucas, primeiramente eu gostaria que você começasse esses cenários explicando para a gente quais foram os principais marcos e resultados do setor, né, de mercado de investimentos, né, de fundos de investimentos imobiliários, nos últimos anos. Perfeito, Carlia. Vou descrever essa pergunta, essa resposta por partes, da seguinte maneira. Eu estou no mercado financeiro há pouco mais de 12 anos, eu comecei no mercado em 2012 a atuar, conhecendo alguns produtos, principalmente no segmento institucional, e a gente vê que desde que eu comecei no mercado até hoje, a gente viu um amadurecimento do mercado financeiro. E esse amadurecimento ele veio de uma maneira muito interessante, porque lá atrás, quando a gente falava de investimento, na maioria dos produtos financeiros, esses produtos eles eram inacessíveis para a maioria da população. Por que inacessíveis? Porque o montante necessário para você conseguir comprar um produto numa rentabilidade um pouco acima do mercado, um pouco mais interessante, você precisava de montantes muito elevados de capital, né? E isso torna inacessível para a maioria das pessoas sem conhecer, sem entender do que está fazendo. E tem que colocar um montante tão grande de dinheiro numa alocação como essa é muito nichado, né? Há pessoas com muito capital. E a gente vê que desde 2012 para cá, os segmentos se tornaram cada vez mais democráticos e acessíveis. E foi o caso, por exemplo, do segmento de fundos imobiliários. É um segmento que cresceu demais ao longo dos anos. A sua democratização também foi algo que nós vimos acontecer ao longo dos anos, como, por exemplo, alguns fundos de investimento imobiliário. Hoje, você consegue, né? Qualquer investidor consegue entrar em um investimento, comprar esse investimento com R$ 10 ou até menos, dependendo do seu valor de cota. O que antigamente era necessário ter dezenas de milhares ou até milhões de reais para se tornar sócio desses fundos de investimento, né? E aí, eu acho que é importante a gente também entender o que são fundos imobiliários. Eu queria, nesse primeiro tópico, já também esclarecer esse ponto. Claro, fica à Fundos vontade. imobiliários Valeu. Fundos imobiliários, eles nada mais são do que uma empresa, um CNPJ, que caso você deseje se tornar proprietário de parte dele, você o adquire direto na Bolsa de Valores. Eles são criados, esses CNPJs, com o objetivo de fazer a gestão, né? Eles captam dinheiro das pessoas, levantam um montante de capital, e esse capital ele está carimbado, ele tem um objetivo. E cada fundo imobiliário vai ter o seu objetivo, seja ele administrar aluguel, seja administrar pagamento de financiamento imobiliário, seja administrar lajes corporativas, né? Tem as mais diversas segmentações e você consegue hoje acessá-las e fazer os seus investimentos performarem nessas segmentações com muito pouco capital. Então, esse é um dos principais marcos que nós temos no segmento de fundos imobiliários. Além disso, a segmentação, como eu citei rapidamente agora, ela hoje permite que você tenha uma diversificação muito grande, podendo investir até imóveis que alugam, fundos imobiliários que alugam imóveis já com uma determinada finalidade, como por exemplo agências bancárias, frigorífico ou aqueles galpões de armazenamento de carga, logístico que só recebe o aluguel de um períodos curtos de tempo, que recebe o desembaraço logístico, ou até mesmo fundos imobiliários de recebíveis, que são simplesmente dívida de pessoas que compraram seus imóveis, estão pagando o seu financiamento, e o fundo imobiliário simplesmente faz a gestão dos recebíveis desses
pagamentos, esses financiamentos. Então, você consegue diversificar de uma maneira muito saudável a sua carteira. Além disso, outros marcos importantes é o desempenho do IFIX, que a gente vê que teve um crescimento gigantesco. Foi um segmento que, apesar na Covid, né, dos estresses de mercado recente, ele se mostrou resiliente, né? Ele se mostrou um segmento que se recuperou após a Covid. E também foi um segmento, né, que é o último tópico que eu vou falar em relação aos marcos, que foi a parte de regulamentação e incentivos, como, por exemplo, a isenção do imposto nos dividendos. E qual o tamanho do mercado de FIIs no Brasil atualmente? Você consegue mensurar para a gente? Consigo sim, até um ponto muito importante, porque a gente falou dos marcos, né? O que aconteceu no segmento de fundos imobiliários, que foi tão importante, que foi tão marcante para o mercado, e os números mais chamativos que a gente tem nessa segmentação, primeiro é a quantidade de fundos imobiliários hoje existentes no Brasil. Hoje nós estamos falando de um total de 570 fundos imobiliários registrados. Porém, você como investidor, se você desejar comprar participação em um dos fundos imobiliários hoje, você vai ter à sua disposição 220 fundos de investimento listados. Aí, imagino que deva, para o nosso ouvinte, o nosso espectador, deva estar surgindo a dúvida. Por que que se tem 570, eu consigo só investir em 220, né? Você tem alguma ideia, Carol, por que isso? Eu não faço ideia. Bom, vamos lá. Alguns desses fundos imobiliários, todos são fechados, mas não todos são negociados em bolsa, né? Por exemplo, eu quero ser dono de um fundo imobiliário para gerir o shopping center da minha família. Hipotético, eu não tenho shopping center na minha família, mas se tivesse, seria legal. Mas eu tenho um fundo imobiliário da minha família que faz a gestão desse shopping center, né? Eu sou o dono. Eu não vou abrir mão de parte desse fundo imobiliário. Eu não quero disponibilizá-lo ao mercado. Eu sou o proprietário, portanto, eu sou o único detentor daquela. Se você, como investidor, desejar comprar participação no meu fundo imobiliário, você não vai encontrar mercado para poder comprar, você não vai encontrá-lo na bolsa de valores. Fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, tá? Como as ações, por exemplo. Um outro marco de tamanho que eu acho que também é legal trazer para a conversa é a quantidade de dinheiro nessa segmentação. E quando a gente fala de dinheiro, patrimônio, que é quanto que está investido, né, por meio de fundos imobiliários no mercado. A gente está falando de um total de 80 bilhões de reais. Né? Ah, mas Lucas, isso é muito ou isso é pouco? Bom, 80 bilhões referem-se aos 570 da totalidade. Hoje, que pessoas como eu e você podem comprar no mercado de bolsa, no segmento de fundos imobiliários, temos 44 bilhões de reais, né? Esses 44 bilhões de reais, ele é, sim, muito relevante, como, por exemplo, se a gente comparar com o PIB do Brasil. O PIB hoje do Brasil está 1,7 trilhão ano. A gente está falando de 44 bilhões. É uma fração do PIB, mas é uma fração que começou a se tornar relevante devido à sua evolução. Em 2024, crescendo 66%. Ou seja, esses 44 bilhões, que hoje representam o mercado em dinheiro, ele é uma evolução de 66% que ocorreu em 2024. Né? E, além disso, nós temos mais de 184 mil investidores investindo agora, nesse momento, nessa segmentação. Então, é uma segmentação que cresceu muito, tem muita gente que hoje investe nessa segmentação, porém, né, aí eu vou fazer a meia-culpa, né, pela talvez falta de informação, conhecimento, né, a segmentação, por exemplo, de jogos de azar tem aproximadamente 11 vezes essa quantidade de investidores. Caramba, é assustador. Eu É realmente assustador. acho assustador, né? Porque os fundos de investimento imobiliário, eles te trazem um retorno. No caso, os jogos de azar, você não tem garantia, né? Já Você no, não tem um patrimônio atrelado àquele e investimento, àquele jogo. no caso do FIIs, você tem uma garantia, não é isso? Ele Exatamente, te dá você uma tem garantia, um uma segurança, né? patrimônio. Vamos lá, quando você compra uma participação do fundo imobiliário, você está pegando uma parcela do
patrimônio que aquele fundo imobiliário gere. Então, essa parcela, ela é propriedade sua. Então, se ele vale, sei lá, um fundo imobiliário vale 100 milhões, e você comprou uma parte, você tem uma parte desses 100 milhões. Se o fundo quebra, ou se o gestor resolve vender tudo, ele é obrigado a pegar a sua parcela daquele montante que eu citei agora como exemplo, 100 milhões, e te dar esse dinheiro, porque é seu por direito. Então, tem sim um patrimônio que está por trás, que é seu, propriedade sua, por você ser dona daquela cota. Agora, uma coisa que para mim não consegue, não faz sentido, é como a gente tem tanta gente perdendo dinheiro, por exemplo, em casas de aposta, e tão pouca gente ganhando dinheiro, né, ou investindo no segmento de investimentos como fundo imobiliário, ações, ou até mesmo hoje, o que a gente tem visto muito, a própria renda fixa, né? Que está tão interessante, está tão atrativa hoje para as pessoas colocarem seu dinheiro e render, e viver de renda, ter 1,2% líquido ao mês, né? É um dinheiro interessante. É muita gente e perdendo muito dinheiro. Além de ser É. muita gente apostando, se perde muito dinheiro nessas bets, né? Nesses jogos de azar, enfim. É, Até só fazer um último parênteses, juro, eu pode. não falo mais de bets. Tudo Mas bem. o Brasil se tornou, em menos de um ano dessa regulamentação das bets, o Brasil se tornou, em menos de um ano, o país do mundo que mais perde dinheiro, que a população mais perde dinheiro em jogos de azar. Do mundo inteiro. Obrigada, Isso faz senhor. um ano que nós temos a regulamentação. Os Estados Unidos é regulado há muitos e muitos anos. A Inglaterra, a mesma coisa. E nós somos o país que mais gasta e mais perde dinheiro com apostas. É, é assustador mesmo, realmente a, a, a falta Orientação. de orientação, né? De conhecimento, né? E também a questão do imediatismo. Acredito que é mais sobre essa questão do imediatismo, né? Que você aposta ali na hora, o dinheiro já cai na hora, né? Quando cai, né? Mas, enfim, vamos Além voltar de aqui todos os problemas para legais. os nossos Vamos, fundos vamos. imobiliários. Desculpa eu ter dispersado um pouquinho, mas eu achei pertinente fazer esse Não, paralelo tudo nessa bem. oportunidade. É uma comparação bem bacana mesmo, até para as pessoas se conscientizarem, né? É, Uhum. Lucas, por que que 2025 está sendo apontado como um ano promissor para o setor, né? Para os FIIs, né? E aqui eu gostaria também que você falasse para a gente como que está o cenário econômico e como que esse cenário econômico, né, e de juros pode impulsionar os FIIs. Perfeito, Carmen. Vamos lá, porque eu acho que essa aqui é uma das perguntas que nós vamos responder hoje, que é a mais rica em conteúdo em relação ao nosso mercado brasileiro, em relação ao seu momento atual e às expectativas. Eu digo, né, olhando nossa vida como um filme e não só como uma fotografia. Né? Então, aqui, para poder descrever um pouquinho melhor, eu vou falar um pouquinho de onde viemos em termos de macroeconomia e vou falar para onde estamos caminhando. E isso vai dar essa materialização para você. Por que que 2025 é um ano tão promissor para o segmento de fundos imobiliários? Primeiro, vou falar dos juros. Juros no Brasil, a gente vinha lá atrás, em janeiro de 24, com uma expectativa de queda na taxa de juros. Acontece que o governo acabou gastando mais do que devia, não controlou as suas contas públicas, aumentou a quantidade de gastos. Foi necessário tentar uma reforma fiscal, não passou, e agora estão tentando fazer uma reforma tributária e previdenciária que o Haddad mandou há alguns meses atrás, e agora isso está sendo desidratado, enfim. Né? Tudo isso, por que que eu estou falando tudo isso? Porque são medidas políticas que afetam a nossa economia. Saímos de uma expectativa de corte de juros lá atrás, por uma expectativa de alta de juros, resultante do cenário político. Ponto. Essa mudança na convicção provoca mudança nos preços do mercado de bolsa, principalmente no segmento rentista, que é o segmento de fundos imobiliários. O investidor, quando vai comprar um fundo imobiliário, ele vai olhar primeiro para os juros, hoje, os juros para frente, e ele vai fazer uma conta, sem correr risco. Quanto que eu estou ganhando? Se eu prestar o dinheiro para o governo, pôr lá no Tesouro Selic, recebendo lá a minha taxa Selic, quanto que eu estou ganhando? Sem correr risco. Agora,
Se eu quiser correr um pouco de risco, né? Concorda comigo que eu tenho que ganhar mais do que sem risco lá para o governo? Concordo. Então, o que que acontece? O que os fundos imobiliários vinham pagando ali atrás, em torno de 10, 11% líquido ao ano, com uma taxa de juros mais alta, o que que acontece? Esses 10, 11% em relação ao preço desses fundos imobiliários. Quando a taxa de juros aumenta, eles precisam baixar os preços, eles ficam mais baratos, para que o percentual em relação ao valor investido, que cai todo mês, fique maior, comparado com a taxa de juros. Ou seja, fundo vale 10, todo mês cai R$ 1 na minha conta para cada R$ 10 investidos, ou seja, eu tenho 1% ao mês. Ao longo do ano, 12%. Se minha taxa de juros está em 13, por que que eu estou num segmento que oscila, que tem risco, se eu posso não correr risco e ganhar um pouco mais? Então, isso faz com que o dinheiro saia do segmento de fundo imobiliário e vá para uma renda fixa mais conservadora. Quando o dinheiro sai de algum segmento, esse segmento tem os seus preços derrubados. Bom, expliquei tudo isso para falar o quê? Fundo imobiliário, ele passou por uma grande queda ao longo do último 1 ano e meio. É um segmento que caiu coisa de 25, 24% no todo, se eu olhar o IFIX, que é o índice do segmento. 2025 é um ano que é esperado que o governo coloque ordem no barraco, que o governo procure organizar melhor as suas contas, dar uma luz para o mercado de onde vai vir essa arrecadação, vai tentar organizar a economia. Se isso acontece, a expectativa futura em relação aos juros é eles caírem. Quando os juros caem, o preço dos fundos imobiliários sobem. Então, hoje, esse 2025, é interessante o investidor olhar o segmento de fundos imobiliários, porque é um ano em que as cotas continuarão a ser descontadas. E tem uma frase no mercado que eu gosto sempre de comentar quando eu estou explicando isso, que é: compre aos sons dos canhões e venda ao som dos violinos. Se a situação é crítica e os juros estão subindo, eu estou ouvindo canhões no horizonte. Eu estou ouvindo que o segmento de bolsa está embicando para baixo. É momento de ir às compras e fazer compras gradativas ao longo do tempo. Que quando no futuro a inflação estiver mais controlada, a expectativa econômica melhorar, os preços sobem. Consegui, fazer aqui um bom panorama para explicar o tema, Carolina? Eu gostei da frase. Pode repetir, por favor? Com certeza. É uma frase famosa, inclusive, no mercado financeiro. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Quer dizer, quando todo mundo está falando, nossa, a bolsa está, meu, bombando, nossa, é máxima histórica, é hora de vender, não hora de comprar. Quando você está ouvindo a notícia, significa que já aconteceu. Hoje é momento, tá todo mundo falando, o mercado tá caindo, meu Deus, todo mundo se desesperando. Pô, é hora de comprar, é hora de começar a montar uma carteira, fazendo compras ponderadas, picadinha, escolher bem os segmentos. Aí isso eu vou responder um pouquinho mais à frente como que monta a carteira, como é que seleciona, né, aonde que investe, mas em linhas gerais, é essa a medida que todo investidor deveria ter em relação à administração dos seus investimentos. Perfeito. E agora, Lucas, fala para a gente quais são os segmentos de FIIs que estão tendo maior destaque nesse período, nesse finalzinho de 2024, agora 2025. Perfeito, vamos lá. Com o momento dos juros, que é a que a gente está vivendo hoje, a gente tem um certo risco adicional no segmento de fundos imobiliários, que é o risco da inadimplência, né? Além disso, a nossa inflação também está dando sinais de que ela vai fugir ao controle. Inclusive, o próprio Banco Central já está trabalhando em desancoragem fiscal. É um termo que, se precisar, eu consigo aprofundar e explicá-lo para vocês, se achar pertinente, tá, Queremos. cara? Quero, então não tem problema. Vou dar um pause na minha explicação e vou falar de desancoragem fiscal. Tá O bom. que que é a ancoragem ou desancoragem fiscal, né? O Banco Central, ele só existe para fazer a inflação estar sob controle. Então, assim, o Banco Central tem essa missão, trazer previsibilidade para a nossa moeda. Previsibilidade é ter inflação controlada. Como que controla? Estabelece-se uma meta
bandas de tolerância e o ideal é a inflação trabalhar nesse espaço de tolerância. Ponto. O Banco Central hoje já afirmou categoricamente de que está trabalhando em regime de desancoragem fiscal, ou seja, ele está ignorando essa responsabilidade em controle da inflação. Ok? Fez sentido? Isso faz com que Sim, a entendi. inflação, perfeito? Que todas as medidas que o governo está fazendo já estão fazendo com que a inflação fuja ao controle. Ou seja, o próprio Banco Central falou: a inflação vai fugir do nosso controle, nós não conseguiremos controlar a inflação este ano. Né? Vai ficar para o ano que vem, talvez para o outro, esse ano já não dá mais. Bom, isso para o segmento de fundos imobiliários, ele vai trazer sim um risco adicional, que é os contratos de aluguel que os inquilinos têm que pagar para o fundo, né, vai fazer com que esses contratos sejam corrigidos por uma progressão que é além do que foi planejado. Quem aluga, né, o galpão logístico, quem aluga o shopping, quem aluga a loja, a laje corporativa, esses empresários, essas empresas que alugam, elas têm um planejamento de orçamento. Elas planejam. Bom, meu aluguel vai subir tanto ano que vem, tanto no outro ano, né? Então eu vou planejar meu crescimento de preços, meu budget, vou me organizar para conseguir honrar com esse aluguel. Agora, se o aluguel sobe mais rápido do que ele planejou, corre um risco adicional dele ter que entregar o imóvel antes da hora. E o imóvel vai ficar vago, né? Ou seja, as custas ser do proprietário, ter que arcar com aquelas custas. E esse risco adicional no segmento fundo imobiliário, ele é um risco que faz com que o preço caia mais rápido. Fez sentido a minha construção lógica? Sim, Então, sim. os segmentos que tenham esse aditivo de risco são os segmentos que mais se destacarão ao longo de 2025, se tratando de oportunidades interessantes de se realizar compras, aportes, aquisições, como, por exemplo, o segmento de logística, que, por conta do e-commerce, por conta da alta demanda que nós temos reprimida aqui dentro do nosso Brasil, o segmento de logística é um segmento interessante ao longo desse período que tem esse adicional de risco. Segmento de shoppings, né? Com a recuperação do consumo, com a alta da inflação também, é um segmento que, ao controlar-se a inflação, com a normalização da inflação, tem-se sim um ganho nessa normalização por ter esse risco nesse preço atual. Lajes corporativas. Né? Empresas que saíram do home office, agora estão voltando para o presencial, algumas delas, com esse cenário atual, tem esse agravante de risco também. E o por último aí, um segmento que eu acho muito interessante, na minha opinião, hoje, um que todo investidor deveria ter na carteira, é o de recebíveis. Né? Recebíveis, é claro, o termo para ti, para o nosso público. Tá, ok. O tempo Perfeito. tá jóia. Perfeito. Então, esses são os quatro principais segmentos que a gente vê com bom potencial de investimento para 2025. Perfeito. Lucas, agora eu gostaria que você falasse para a gente quais são os maiores desafios para os fundos de investimento imobiliário em 2025. Tá. Vamos entender um pouquinho aqui o que que a gente está passando, né? Eu falei agora que nós passamos por um momento complicado economicamente, que a gente vinha de uma expectativa e ela mudou ao longo do tempo. E essa expectativa hoje ainda não temos no horizonte nada que a provoque mudanças nela. Ou seja, a nossa expectativa é de alta de juros e a gente ainda não sabe quando essa alta vai parar. Ou seja, né, o maior desafio para o segmento é você acertar quando ele vai parar de cair. Pode ser que você, investidor, compre cotas de fundos imobiliários ao longo de 2025, bons fundos, e que os preços desses fundos continuem a cair ao longo do ano. E isso é importante que o investidor, ao optar por ter essa segmentação na carteira, ele tenha ciência que nesse momento econômico é natural que esse segmentação toda ela sofra uma queda nos seus preços. Não obstante, não dizendo que, não contradizendo que o segmento não tem atratividade, muito pelo contrário, é um segmento que paga dividendos, dividendos mensais, né, que dá essa liquidez mensal para o investidor. Então, até falando aqui, para quem que serviria um fundo imobiliário? Para quem quer começar a construir uma renda passiva.
E começar a construir agora é o melhor momento? Vai depender para quem. Como assim? Poxa, eu estou começando minha vida profissional, tenho 18 anos, é um exemplo, tá? Com 18 anos, eu já deveria começar a comprar fundos imobiliários? Tecnicamente, eu contraindicaria. Por quê? Os dividendos, eles caem líquido na conta. É para desfrute. Quando você investe em algum produto sem esse pagamento de dividendos, você tem um efeito de crescimento patrimonial exponencial. O nome desse efeito é juros compostos. Então, quando você tem mais tempo até a sua aposentadoria, até o seu desfrute, é recomendável que você invista em ativos que tenham juros compostos na sua construção de preço. Né? Agora, vou investir, já estou há um tempo, tal, mas agora eu quero começar a construir minha renda. É o momento ideal de começar a olhar para fundos imobiliários. É para esse investidor que é indicado os fundos imobiliários. Tá? Os maiores desafios de 2025, além do que eu já citei, tem dois que eu acho fundamental trazer para a conversa. Primeiro deles é um risco que nosso Brasil está passando recentemente. Não sei se foi ventilado pelos principais veículos de mídia, a gente procura sempre se informar do mais diversos jornais aqui, mas é, foi tentado fazer uma taxação dos fundos imobiliários e dos seus dividendos. No passado recente, inclusive há poucas semanas atrás, foi submetida a uma medida do próprio presidente da República para se tentar taxar os dividendos de fundos imobiliários. Essa medida não passou, na verdade, passou no Congresso, mas foi revogada pelo próprio presidente da República. O presidente da República falou que queria taxar e ele mesmo revogou a taxação. É, essa bagunça, eu estou só dando um exemplo, isso aconteceu de fato, mas essa bagunça, essa incerteza é um desafio. Investir sem saber quanto você vai ter de responsabilidade com o fisco é um problema para a segmentação. Inclusive, é um problema para o Brasil. Imagina agora, você fala português, você está me entendendo, você já mora no Brasil há muitos anos. Agora, imagina o estrangeiro que não mora no Brasil, que não sabe o que acontece aqui, não entende 90% do nosso linguajar, do nosso dia a dia, e aí ó, uma hora vai ter taxação, uma outra hora não vai ter, e aí ele vai se retrair, ele não vai mandar o dinheiro para o Brasil. Né? Então, esse é o principal desafio do segmento, porque o capital estrangeiro é o que mais propulsiona a evolução dos preços, tanto para bem quanto para mal. É a famosa segurança jurídica. Exatamente. E eu falei dois tópicos, né? Esse seria o primeiro. E o segundo, né? Que além de tudo isso que eu falei, que impacta no preço das cotas, a gente também tem uma desvalorização geral dos imóveis, né? Tem muita inadimplência de financiamento. A inadimplência está ficando cada vez maior, a falta de planejamento das famílias, fazendo que inunde o mercado de imóveis que vão para leilão. Bom, isso faz com que o preço geral do mercado de imobiliário ele caia como um todo. Tá? Essa inadimplência, as pessoas não conseguirem honrar com essas aquisições e esses imóveis terem que voltar para o mercado, muitas vezes muito descontado, com 50%, 60% de desconto, isso faz com que todo o mercado caia também. Lucas, quais tendências globais podem impactar o mercado brasileiro agora, em 2025? Vamos lá. É, bom, aqui a gente está falando do mundo, né? Não só do Brasil. O que que a gente vê no mundo todo que pode trazer ali algum impacto para o segmento? A princípio, as medidas externas não vão ter um impacto direto no segmento de fundo imobiliário. O que nós podemos ver é um impacto indireto por dois ou três. Esse terceiro não é nem tão direto, ele é tipo completamente indireto, mas eu vou falar dos dois mais importantes. Primeiro, né, o efeito indireto que pode impactar nos nossos preços, tendências do mercado de fundos imobiliários brasileiro é a variação cambial. Né? Aí você vai dizer, poxa, mas o que que o dólar, né, tem a ver com, né, o mercado de imóveis? Tem bastante a ver, porque se a nossa moeda fica muito barata, né, a gente pode ter uma entrada muito forte de moeda estrangeira.
e a gente pode também ter boa parte desse mercado na mão do estrangeiro. Então, esse é uma tendência global, que a gente está vendo uma valorização global do dólar, isso pode sim impactar o nosso mercado brasileiro. Isso também vem com mais inflação, essa inflação, que aí seria o segundo tópico, ela pode sim impactar gravemente o segmento de fundos imobiliários, né? Você pode ter uma grande inadimplência dos aluguéis, você pode ter uma maior inadimplência dos financiamentos imobiliários e isso, consequentemente, ter uma derrubada grande dos preços, ainda além do que já temos hoje. Além disso, eu falei das duas primeiras, a terceira ela é bastante indireta dessas tendências globais, né? Tem muita gente falando de IA, para gestão de portfólio, de sustentabilidade, ESG. Isso é uma tendência global, ela é mais indireta, mas ela também pode sim impactar de alguma maneira o segmento de fundos imobiliários, né? Você ter ali um robô com inteligência artificial que vai selecionar melhores fundos, vai largar outros. Então você tem sim algum impacto. A gente só não consegue dizer qual que vai ser esse impacto, se ele vai ser positivo ou negativo, se os fundos vão aderir ao ESG, né, e começar a ter uma matriz mais limpa e sustentável e de governança. Uma coisa que eu acho que é fundamental, que se essa tendência ela seguir, é uma crítica até que eu tenho em relação à segmentação, que é a transparência. Os fundos imobiliários eles têm um sério problema técnico em relação à sua transparência. Tá? Apesar de ser um segmento muito confiável, regulado, fiscalizado, etc., eu, como investidor, eu não consigo ter a discricionariedade de para onde que as custas daquele fundo estão indo. Eu tenho lá as linhas do balanço do DRE e é aquilo. Eu não tenho um detalhamento aprofundado. Se o gestor pegou aquele dinheiro para ir num restaurante chique, isso você nunca vai ter a discricionariedade, né? Ou se já tem um valor empenhado, né, para um orçamento que a gente não sabe a finalidade, né? Tudo isso fica uma caixa preta para o investidor. Se essa tendência de sustentabilidade, ESG, governança, entra com um pouco mais de força, que é uma tendência global, entra com mais de força no segmento de fundos imobiliários, eu vejo como muito positivo para a segmentação e até possível de trazer um crescimento muito grande para essa segmentação. E, Lucas, a gente falou muito sobre essa questão do acesso, né, aos FIIs, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, né, dessa sua opinião. Você acredita que existe uma democratização do acesso aos FIIs? Você acha que... Você disse que começou no mercado financeiro em 2012, né? De 12 anos para cá. Você acha que ocorreu, de fato, essa democratização? As pessoas estão investindo mais, elas estão se interessando mais para a educação financeira? E estão buscando outras alternativas, além da aposentadoria, para ter uma vida mais confortável? Você acha realmente que houve essa democratização do acesso aos FIIs aqui no Brasil? Olha, assim, eu tenho a certeza de que isso aconteceu e foram algumas medidas que foram adotadas que trouxeram essa democratização. Não foi, o fundo A, o fundo... Não, foi geral, foi regra do mercado que mudou. Qual foram essas principais regrinhas? A quantidade, né? Por exemplo, se eu quisesse comprar fundo imobiliário hoje, né? Desculpe, há alguns anos atrás, há 6, 7 anos atrás, como que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá, entrar, escolher o ticker, né, que é o código dele, entro lá no meu hub, no meu home broker, ou no meu, enfim, onde dentro da corretora eu consigo selecionar, mandar a ordem de compra, e você ia ver lá que, primeiro, o preço unitário. Preço unitário ia a partir de R$ 100, pelo menos. Tinha fundo que começava de 1.000. Segundo, a quantidade. Antigamente, o mínimo que você conseguiria comprar era 100 quantidades. Você não comprava menos. Agora imagina, um fundo imobiliário cuja cota custa 1.000 cada cota e eu só posso comprar 100, eu só poderia entrar nesse fundo com R$ 100.000. Hoje, existem fundos com cota abaixo de R$ 10 e você consegue entrar nesse fundo comprando apenas uma cota. Então, assim, é um fato que houve essa democratização. Hoje, qualquer pessoa física com R$ 10 e uma conta aberta na corretora consegue adquirir participação no fundo imobiliário, né? Além dessa redução, esse acesso mais fácil em termos de valores, uma coisa que aconteceu muito no mercado foi essa democratização da informação, né? Porque antes você tinha que, pô, mas qual que é o
código daquele fundo, e aí você tinha que conversar com alguém, você tinha que ir atrás. Hoje você tem casas de análise, isso foi uma evolução do mercado, você tem casas de análise, muitas das vezes já incluídas no serviço do profissional que te atende, que tem um analista dedicado a estudar todo o segmento, separar, fazer já um filtro para você, olha, esses aqui estão com melhor qualidade, o DRE e balanço desses aqui estão melhores, o dividend yield desse aqui está melhor, o preço-lucro, enfim, ele já faz um estudo completinho de toda a segmentação, filtra para você, seleciona 4, 5 que você pediu e já te dá mastigadinho, já com os dados de cada fundo, para que você consiga escolher quais você quer, se você quer algum deles, né? Então isso tornou muito mais fácil das pessoas conseguirem escolher onde que elas vão investir. Então, esses dois principais aspectos que mudaram ao longo dos anos foram fundamentais para tornar o segmento muito mais democrático. E no caso, você acredita que esse acesso amplo, né, aos FIIs, ele pode crescer ainda mais nos próximos anos? Eu tenho muita certeza de que ele pode sim trazer um crescimento, essa democratização, ela continua sempre evoluindo. A gente vê que tornado e os dividendos isentos, a gente já teve um crescimento do segmento, né? Agora, ESG pode ser a próxima bola da vez, queda de juros pode ser a próxima bola da vez, ou até mesmo alguma mudança na nossa educação primordial dentro do nosso país, que incluam educação financeira, produtos financeiros. Isso também é algo que vai trazer mais democratização ao segmento e falar sobre ele, né? A gente está aqui falando sobre fundo imobiliário, eu sou perguntado na rua, quando eu tô sempre no telefone, alguém ouve eu falando no telefone, "Ah, mas você trabalha no mercado, pô, cara, eu tinha uma dúvida, tal." As pessoas estão se interessando cada vez mais pelo assunto, né? Então, trazer a informação, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso é fundamental para tornar cada vez mais democrático o mercado, que as pessoas entendam o que estejam fazendo e consigam, né, ter decisões mais inteligentes a respeito do próprio dinheiro, né, a própria vida, a própria aposentadoria, o próprio futuro, ter mais controle sobre ele. E essa democratização, ela vem, né, como resultado dela, ela vem todo esse controle sobre o seu futuro de vida e seus objetivos de vida. Bem, e para a gente finalizar aqui os nossos cenários, eu gostaria que você falasse para a gente qual seria a melhor estratégia para começar a investir em fundos de investimentos imobiliários agora em 2025. A gente está aqui no começo do ano, né? Então, tem aquele planejamento, tem as metas, né? De as resoluções de ano novo. "Ah, esse ano eu vou investir." Então, queria que você desse essa dica valiosíssima para a gente, né? De qual seria a melhor estratégia para começar a investir em FIIs agora em 2025. Fantástico, vamos lá. Carlia, essa pergunta aqui ela é muito delicada. Por que que eu digo isso? Porque vai depender muito em que momento da vida quem está nos ouvindo, nos assistindo está, né? Primeiro, você tem que, assim, o segmento é um segmento de risco. Ele é um segmento cujo preço dele oscila diariamente. Inclusive, na crise do Covid, o segmento inteiro caiu coisa de 70%. Então, é um segmento que o investidor, antes de entrar, ele tem que saber que existe esse risco. Coloquei 100, eu posso ter 30 se estourar uma pandemia, uma guerra mundial, alguma coisa de proporções mundiais. Se algo dessa proporção acontecer, você tem o risco de ter uma depreciação do seu valor investido. Esse é o primeiro tópico. O segundo é o momento de vida que a pessoa se encontra. Você está no momento de construção patrimonial? Bom, construção patrimonial, o mais indicado é investimento com juros compostos, ou até mesmo quer correr risco? Olha, para ações de ganho de valor exponenciais, ou seja, aquelas ações que têm fator multiplicativo muito alto. É para isso, porque você pode errar, você tem tempo para errar. Já os fundos imobiliários, que é o tópico do que nós estamos discutindo aqui, é um produto direcionado para quem já está querendo começar a converter o patrimônio construído em renda, né? Para já começar a tirar os seus dividendos, começar a construir. O ano de 2025 é um ano fantástico para quem quer começar, porque é o ano que nós vamos ver um dos maiores descontos históricos nos preços, e isso vai permitir com que você, como investidor, compre barato e desfrute de um dividendo proporcionalmente elevado por período indeterminado, uma vez que os fundos imobiliários, uma vez que você comprou a cota, né, enquanto ele existir, você vai receber. Ele não vence.
Ele é um produto que, enquanto o imóvel existir, e existir a gestão, existir o objetivo daquele CNPJ, você vai receber aqueles dividendos, né? Lógico, exceto caso tenha uma inadimplência, caso tenha algum fator extraordinário, né? Você está ali, tá recebendo, é como se fosse uma empresa mesmo, é uma empresa mesmo, né? Então, esse é o próximo, é o terceiro tópico do que eu trago para que o investidor considere antes de investir. Lucas, passei pelos dois, tenho perfil, estou no momento. Show de bola. Então agora vamos começar a construir o portfólio. Primeiro, diversificação. Você tem que olhar para diferentes segmentos, diferentes classes de ativo, né? O que que o fundo imobiliário faz? Como é que está a qualidade da gestão? Está pagando direitinho os dividendos? E nunca coloque todos os ovos numa única cesta, né? Vamos diversificar em segmentação, em gestores, em casas, né? Para que você não esteja com uma concentração de risco tão elevada. Quarto ponto. Quarto ponto dessa resposta, da minha resposta nesse tópico, depois que você optou por é o segmento, é o meu momento, já diversifiquei, você precisa monitorar o que você fez. Então, ter um acompanhamento ao longo do ano para ver como que está indo a evolução do que você fez, se o cenário melhorou, se o cenário piorou, e em cima do cenário e dos ativos que você tanto já escolheu como estão disponíveis para você investir, você fazer novos aportes ao longo do ano. Então, nunca invista também isso de uma única vez. Estamos num segmento de risco que você não vai saber ao certo que estamos no mínimo preço do ano. Então, compras ponderadas, com o acompanhamento, com o famoso ouvido na porta, para você aos poucos ir fazendo as suas compras e ter uma carteira saudável. Essas são as principais indicações para quem deseja começar uma estratégia em fundos imobiliários em 2025. Muito bem, com isso a gente chega ao final aqui dos nossos Ah, cenários. pô. Chegamos ao final. Acabou. Pô, Kerlia. Kerlia, Gostei. mais uma vez quero te agradecer a oportunidade. Espero aí que a gente tenha conseguido sanar todas as principais dúvidas do nosso espectador. Eu me ponho à disposição, qualquer assunto novo no mercado financeiro que você queira conversar, me ponho à disposição para a gente trocar essa ideia e trazer esse conhecimento para o nosso público. Ah, perfeito. Muitíssimo obrigada, Lucas, pela sua participação aqui nos cenários. A gente agradece, não agradece em nome da Trends, e agradeço também a nossa audiência que acompanhou a gente aqui hoje nesse programa, tá bom? Então, é isso, a gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um beijo no coração. Até quinta que vem. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.